Bom dia, povo. Vamos chegando. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, minha querida. Que bom ter você aqui, abrindo aqui a live de hoje comigo. Bom dia, querida amiga. Como você está? Tudo bem? Me diz aí se você está me ouvindo bem, se tá boa aí a conexão, me dá o retorno aí de como é que tá chegando o sinal para você e o áudio, se tá bom. Ah, Belzinha, que bom ter você por aqui. Caminho do trabalho. Que bom. Tá de carro ou tá de bike? Áudio ok. Ah, que bom. Tatiana, seja bem-vinda. Bom dia. Vou pedir um favor a vocês. Eu sempre peço para quem vai entrando e clicando no coração. Tá de carro, então tá dando para mim acompanhar. Bom dia, amiga. Bom dia. Clica no coraçãozinho, que aí ele vai chamando outras pessoas. Esse é o código aqui do Instagram. Tá bom, amiga? Vai na paz. Deus abençoe. Deixa eu ler primeiro para vocês. Hoje eu não tinha planejado isso, mas quando eu liguei aqui o computador, veio um texto na minha cabeça, né? Uma lembrança. Ainda mais Bel que tá dirigindo, daqui a pouco tá ótimo, tá ouvindo, boa. Então escuta aí, leva no seu coração essa mensagem. Diz assim, está lá em Lamentações, capítulo 3, do verso 22 ao 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Olha que texto poderoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu tenho falado sobre emoções aqui. Eu acho que é a primeira vez que vocês estão entrando aqui, Tatiana e Bel, desde que eu retomei aqui as lives, né? Tem no mês de julho que eu retomei fazendo as lives aqui, que eu tinha parado desde que cheguei aqui. E a gente vem falando sobre as emoções, né? E hoje eu estava encerrando o ciclo de das cinco principais, das emoções básicas, que é a alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Nojo, aversão, né? São as cinco principais emoções e as demais emoções se desdobram dessas. E em tudo, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles precisam estar confiados, firmados em Deus, né? Porque nós mesmas oscilamos, né? Tem horas que a nossa fé, ela está aquecida, ela está quentinha, ela está firme, mas tem horas que a gente leva tanta solapada, né? Já viu aquele vento forte, né? Diz que aqui agosto, Tatiana, é época dos ventos, né? Ontem eu fui caminhar na praia com o Gleice, estava ventando forte. Os coqueiros estavam assim, curvados de tão forte que estava o vento. E às vezes esse vento sopra sobre a gente fica encurvada. E se não for a misericórdia, a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós somos consumidos. E por isso Lamentações aqui está dizendo para o favor de Deus sobre a nossa vida, que a conexão aqui de vez em quando ela fica falhando. Eu não sei porque eu estou do lado do decodificador, mas enfim. Então é o favor de Deus sobre a minha vida que não deixa que nós sejamos consumidos. Bom dia, Edna, minha irmã querida está chegando aí também. Então, esse texto veio assim na minha cabeça agora de manhã, ele não estava aqui no meu script não, mas com certeza Deus tem essa mensagem para mim e para a sua vida agora. Vou repetir, Lamentações capítulo 3, depois vocês em casa aí, peguem a Bíblia de vocês e fiquem aí
ruminando, né? Mastigando um pouco mais esse texto. As misericórdias do Senhor, bom dia, são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia dele não tem fim. O que acontece? Esse texto está dizendo que ela se renova a cada manhã. Talvez o dia de ontem para você foi um dia difícil, foi um dia de repente, muitas batalhas. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Eba, quanta gente. Dedo no coração para chamar mais gente para cá, quem puder. Você não, Bel, que está dirigindo. Tem uma que está dirigindo a caminho do trabalho, não pode clicar no coração, mas se você que está em casa, clica nesse coraçãozinho aí vai subir aqueles coraçõezinhos assim, e isso é um código aqui no Instagram que ele traz mais gente. Isso, meninas, isso aí, boa. Vou repetir, viu, Lu, que eu abri a live aqui com esse texto de Lamentações que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê, gente? Porque aí o texto explica pra gente por que ela não, ela é a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia dele não tem fim. A diária do amor, do perdão, elas vão se renovando todas as manhãs. Então hoje tem uma porção de misericórdia de Deus para sua vida. Recebe aí uma porção de graça, de favor, de misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. E é essa porção, sabe, aquele alimento diário, igual quando o povo estava lá no deserto, que todo dia chegava o pãozinho, né? Chegava o maná para eles, que era a porção diária da misericórdia. Olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa. O povo estava no deserto, um lugar escasso, um lugar sem recurso nenhum. Eles estavam emocionalmente, gente, a gente está falando sobre emoções, emocionalmente esgotados, emocionalmente sofridos, sabe? A fé deles estava assim, poxa, a gente estava num lugar maravilhoso, a gente está tudo bem, aí eles falam, olha só, tudo bem, a gente era escravo, mas a gente tinha comida, a gente tinha casa, a gente estava aquecido, a gente estava protegido, e agora a gente está no meio do nada, a gente está no meio do deserto, e a gente está com fome, a gente está passando privação de um monte de coisa, e Deus, vendo aquela queixa, aquela reclamação do povo, ele manda o alimento, né? Ele manda a provisão. Cada dia ele é dando uma porção. E eu fico pensando, por que Deus, às vezes, por que Deus não derrama logo toda a bênção sobre a nossa vida? Porque nós vamos desperdiçar. E era exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus lá no deserto, com o povo de Israel. Quando Deus disse para eles, você pega a porção suficiente para o dia. Se tem 4 pessoas na sua casa, você vai pegar 4 porçõezinhas de maná apenas. É a porção diária, é para você aprender a depender de mim. Oh, que coisa maravilhosa, meninas. Chega, estou me emocionando aqui. Então esse texto de Lamentações que diz, a porção dele se renova a cada dia. Essa misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, ela se renova a cada manhã. Então a gente está amanhecendo o dia de hoje, para sexta-feira, dia 2 de agosto. A gente já está na virada aí do segundo semestre do ano de 2024. No outro dia eu cheguei aqui em janeiro, estava chegando aqui em Natal, com o coração cheio de expectativa. E agora a gente já está no segundo semestre do ano de 2024. E eu tenho visto a cada dia uma porção, sabe? Eu não sei qual a porção, em que área da sua vida você precisa de uma porção renovada. Não sei se é na sua saúde, na sua finança, no relacionamento com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, não sei. Na sua igreja, no seu trabalho, não sei qual a porção que você está precisando de graça, de tolerância, não de paciência. Eu não gosto de falar de paciência porque a gente sabe que paciência, para você, Deus me dá paciência, Ele vai te dar aprovação. Ele vai te dar ali um empate, porque ela é desenvolvida de acordo com as dificuldades, com os embates que a gente enfrenta na vida. Então, para hoje, Deus está dando para mim, para você, uma porção fresquinha, um maná fresquinho, renovado para esse dia. Então agarra essa palavra que Deus deu para mim, para você, para abrir essa live aqui, que veio no meu coração, não estava no meu script, mais uma vez eu falo, bom dia, Meirane. Gente, hoje só tá aparecendo um monte de gente que nunca tinha aparecido, ainda não tinha aparecido nesse renovo das lives, hein? Olha que coisa linda. Ó, tem o mês de julho, eu estava indo falando sobre as emoções. E tem entrado algumas amigas, né, algumas pessoas que também não me conhecem. Mas vocês que estão aqui, eu acho que ainda não tinha entrado em nenhuma dessas lives do mês de julho, não é? Se eu estou enganada, vocês me digam, não, Marta, eu estava assim, você nem me viu. Eu sei que a Bel não,
A Catiana não. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Tão bom ver vocês por aqui. Isso aquece muito meu coração. Bota o dedo no coração aí, gente. Uma rajada de coração para chamar mais gente, viu? Vocês clicaram, entrou Meirane aí, que tava passando aí. Vou entrar lá na live da Marta hoje. Vou repetir para você, Meirane, porque quem está chegando hoje aqui agora é porque esse texto que eu acabei de ler, quando eu abri a live com essa palavra, é para você que está entrando aqui. Eu vou repetir então para ninguém perder a bênção, para ninguém sair daqui sem a sua porção diária do maná, desse alimento de Deus. As misericórdias do Senhor, Meirane, você que chegou agora, são a causa de não sermos consumidos. Por quê? As suas misericórdias não têm fim, elas não se esgotam, elas não se acabam. Deus não ama a gente hoje e amanhã vai deixar de amar porque a gente pecou, porque a gente errou, porque a gente não orou, porque a gente não lê a Bíblia, não. A misericórdia dele não tem fim, ela se renova a cada manhã. Então hoje é o dia que Deus está renovando a misericórdia dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sabe, sobre a nossa casa. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, gente. Sabe o que é fidelidade? É alguém que cumpre o que diz. É alguém que, sabe, não titubeia. Ele te ama hoje. Se ele disse que ele ama você incondicionalmente, ele vai te amar hoje, amanhã e sempre. Isso é fidelidade. Em nenhum outro lugar nós encontramos essa fidelidade. Em nenhum outro alguém você vai encontrar essa fidelidade. Meu marido pode ser fiel, meus filhos podem ser fiel, mas eles não são fiéis o tanto que Deus é fiel comigo. Porque mesmo eu sendo muitas vezes rude, muitas vezes eu virando as costas, a fidelidade dele continua, ela permanece. Isso não quer dizer que muitas vezes a gente se afasta de Deus, a gente esquece de buscar a Deus, sabe? A gente é negligente nas disciplinas espirituais, sabe? Na oração, na busca, na leitura da palavra. Essa é a porção. Muitas vezes a gente está cuidando da vida aqui na terra sem lembrar que tem uma eternidade esperando por nós. Existe uma eternidade esperando por mim e por você, querida. Então a gente precisa renovar o brinco caiu. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus, sabe? O nosso compromisso com Deus através do quê, Marta? Da oração, da leitura da palavra, da busca por um relacionamento íntimo com Ele. Mas Ele é fiel. Eu e você somos infiéis, nós falhamos, nós titubeamos, nós oscilamos na nossa confiança com Deus. Mas esse texto que eu li para vocês, eu vou repetir de novo, que entrou mais uma querida, Andressa Carvalho, seja bem-vinda. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, não acabam, ela não tem um limite. Eu vou te amar só, a minha misericórdia só vai ter aqui, depois ela acaba, não. Ela se renova cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, a nossa emoção, sabe, os nossos sentimentos, eles precisam estar firmados em Deus, né? Portanto, esperarei nele. Talvez aquilo que você esteja pedindo, esteja em oração, esteja orando a Deus todos os dias, ainda não veio, ainda não aconteceu aquela resposta que você precisa, aquela cura, aquela libertação, aquela, sabe, transformação na sua casa, no seu trabalho, ainda não aconteceu. Mas espera, confia, porque a fidelidade está dizendo, olha, ela não tem fim. Eu sou fiel e a minha fidelidade com você não é só até a metade do dia, a minha fidelidade é eterna, é para sempre. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Ah, querida, que coisa. Vamos lá, clica nesse coração para chamar mais mulheres para... Essa live hoje está diferente porque eu comecei de uma forma que eu não havia planejado. Eu estou aqui com o meu computador aberto, eu vou seguindo aqui o que eu separo para conversar com vocês, né? O planejamento da live. A gente está falando sobre as emoções, falei sobre 4 emoções nas lives anteriores, que foi a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, e hoje é o nojo ou o desprezo, né? Pra gente entender muito, que quando a gente fala nojo, a gente só liga o nojo, aquela questão, eu tenho nojo disso, não como aquilo, tenho nojo de uma sujeira, tenho nojo daquilo outro. Sim, essa é uma emoção que é verdadeira, a gente reage sim, e o nojo, ela é uma emoção protetiva, né? Porque senão a gente ia botar a mão em tudo. Você vê uma criancinha, bebezinho, né, de 1 aninho, 2,
ele não tem o nojo ainda ativado nele, porque se ele fizer cocô, ele é capaz de passar a mão do cocôzinho e pôr na boca, né? A gente fica, não. E nós, os adultos, vamos acabando passando esse limite, né? Do que pode mexer, do que não pode, do que você pode tocar e pôr na boca, do que não, uma coisa perigosa, um bicho ali ou algo venenoso. E a gente vai aprendendo nas relações familiares. Então, o nojo, ele sim é uma emoção essencial para a nossa sobrevivência, né? É um alerta. Quando nós sentimos um cheiro ruim da comida, a gente, essa comida não tá boa. E você ali descarta aquela comida para não se passar mal. Esses dias aqui em casa, a comida não tava com cheiro ruim nem nada, mas alguma coisa teve ali que eu comi, o meu filho comeu e depois a gente ficou os dois com uma dor de barriga. Então, alguma coisa não tava ok ali, né? Então, se tivesse o cheiro, talvez, né? Mas não estava azedo, não tinha sabor, não. De repente, ou a gente não estava bem, né? Enfim. Mas o nojo, ele é uma emoção que Deus colocou na gente. Você sente alegria, você sente tristeza, você sente raiva, você sente medo. E tudo isso é legítimo, sabe? Isso não, às vezes a gente fica endemonizando as emoções. Tá com raiva? Isso não é de Deus, não. Não, a raiva é natural. Agora, o que nós precisamos aprender, o que eu trago sempre aqui para a gente conversar sobre isso, é a sua gestão, né, o controle, ou melhor, eu gosto de usar a palavra gestão, sobre as suas emoções. Porque controlar a raiva, o medo, você não vai. Você teve uma situação que você ficou com medo, o medo veio. O coração disparou, né? Você deu aquele frio na barriga porque você teve medo. Mas aí, peraí, calma. Eu tô em segurança, eu tô num lugar seguro, eu tô dentro de casa, deixa eu ver, acende a luz. E você vai ali controlando para você não ser sequestrada pela emoção. O sequestro da emoção é quando a emoção toma você e você fica fora de si. Não importa qual seja a emoção, a alegria, talvez aquela alegria desenfreada, né? Aquela pessoa que não é um momento ali de tanta expansão e ela tá ali gargalhando, ela tá ali numa coisa meio fora do comum, né? Fora do natural. É uma falta de gestão, assim como todas as outras. E o nojo é uma emoção também natural que vai aparecer em determinado momento e tem a proteção. Mas o nojo, ele tem dois aspectos. Nesse aspecto que a gente tem com o alimento, com uma coisa suja, e da aversão, que é a característica do desprezo ali do nojo. E é sobre essa face do nojo que eu quero conversar hoje, trazer pra gente aqui, dialogar um pouquinho sobre elas. Eu quero que vocês continuem falando aí se tá ok a conexão, se tá ok a minha voz, clica no coração e vai interagindo aí no chat comigo, tá bom? Tá? Faz sentido, vamos conversando aqui. É uma construção. Deu uma parada aqui, né, gente? Deu uma travada, mas vamos continuar. É porque eu não sei, eu acho que é o problema do meu telefone. Eu achava que era o local, mas eu estou exatamente no ambiente onde está... bom dia, Cíntia, querida. Eu estou exatamente no ambiente onde está o conector da internet. Então, não é o espaço, né? A conexão tá ok. De manhã não tem ninguém aqui, são só 3 celulares aqui usando a mesma conexão e só o meu tá conectado aqui. Então, eu acho que é o meu aparelho. Vou ter que ver isso, investigar. Foi, mas voltou. Que bom, vamos continuar então. Dedo no coração, vamos chamando o povo. Então, gente, o novo. Hoje a gente tá falando sobre o nojo, viu? Quem tá chegando agora é a Cíntia, que é essa emoção essencial para nossa sobrevivência. Agora, gente, sabe uma coisa? As nossas emoções, elas acontecem no corpo, você não percebe isso? Porque você veja, alegria, você sente aquela coisa gostosa no coração, eu tô me sentindo tão bem, porque você tá com sentimento, a emoção vem e ela aparece aonde? No teu corpo. E para prestar atenção, quando a emoção, não, independente de qual seja, se alegria, se medo, se raiva, se tristeza, quando você sente em que parte do seu corpo ela se manifesta, ela se expressa. Por exemplo, o medo. Quando a gente está com medo, o nosso coração vai disparar, não dá aquela taquicardia, ele acelera. Então vem aqui, geralmente dá aquele frio aonde? Na barriga, tô com frio na barriga, né? Então na barriga que aquela emoção vai ficar ali. E as pernas podem até tremer, mas o medo é aquela emoção que ela vai disparar a reação de você fugir
ou lutar, você está em perigo. Já falei nas outras lives que a amígdala cerebral é um órgãozinho que tem aqui no nosso cérebro, que ela vai disparar quando você estiver com medo. E ela vai mandar uma mensagem que você está em risco. E isso acontece sempre no nosso corpo. Essa é uma área do nosso cérebro que vai nos ajudar nessa proteção, né? Tem um perigo ali, ela dispara falando, ó, alerta vermelho, pam, 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 e você já começa a ou prestar atenção o que tá vendo, alguma pessoa suspeita que chegou e você tá num lugar sozinha, enfim. E essa emoção, ela vai se manifestar em alguma área do nosso corpo. Quando a gente está triste, às vezes vem uma dor de cabeça, né? Quando você está muito triste, você está muito chateada, quando a gente chora, a cabeça dói, né? Às vezes vem uma tensão aqui no pescoço, nos ombros, porque você está preocupada, você está ansiosa, então é aqui nessa área aqui, ó, né? Cabeça, pescoço, ombros, os ombros doem, você tá ali. E eu na semana que vem eu não vou conseguir, porque na semana que vem eu estou indo para o Rio. Tô chegando no Rio na sexta-feira que vem, então não vou conseguir fazer a live aqui, mas depois eu vou continuar. Mesmo de lá eu vou ter me esforçar para continuar na live aqui, que faz bem, a primeiro lugar para mim, estar com vocês. E eu quero falar sobre as emoções, as reações, onde se localizam as emoções do nosso corpo, né? Aquilo que ela provoca, as reações que ela provoca, onde ela se apresenta no nosso corpo. E mais do que isso, o nosso corpo, gente, ele guarda as emoções que nós vivemos ao longo das nossas vidas. Muitas vezes você está com uma dor, até alguma enfermidade mesmo que aparece no nosso corpo, ela é decorrente de uma emoção não tratada, não gerenciada, sabe? Não ressignificada. Ou seja, ressignificar é você dar um outro sentido, dar um outro olhar, dar um outro entendimento àquela situação, e aí você fica com aquilo no seu corpo. É uma dor de cabeça constante, é uma dor no estômago constante, algo que não está ali. E o nojo, gente, ele é uma emoção que ele fica muito por aqui. Vocês já viram? Você já deve ter falado isso? Eu já falei algumas vezes. Falei assim, gente, fulano não me desce. Já ouviram essa expressão? Não sei porquê, mas tô aqui, eu tô entalada. Às vezes alguma coisa acontece, né? E a pessoa tô entalada, tá aqui, ó, não desce, não desce. E o nojo, quando você pega uma comida que não te apetece, não te agrada, você olha, ai, não consigo comer. Botei na boca, não consigo engolir. Ele é um afastamento, ele é uma aversão, é aquilo que você quer pôr para fora, você quer tirar. Então isso faz também, tanto tem esse entendimento dessa emoção do nojo, tanto com questões alimentares, como questões sociais, né? Às vezes você tem alguma situação que você tá aqui, ó, não desceu, não passou, não aguentei. Aquilo que fulano falou, ó, não desceu não, tá aqui ainda. O que fulana falou, ó, tô aqui, ó, tô por aqui com ela. Ou seja, não desceu, não digeriu. Tá fazendo sentido? Diz aí pra mim se tá fazendo sentido. Me fala, não me passa na garganta, fulano não me passa na garganta. Já quais outras expressões vocês usam aí? Falou aí pra mim. Então, tem essa questão, né? Que o nojo, ele separa o limpo do sujo, o bom do ruim, o contaminado do não contaminado. Essas são as características dessa emoção do nojo, né? E esse nojo também em excesso, gente, quando nós perdemos o limite, né? Dessa emoção, ela pode ser, começa a ser um pouco sintomática quando a gente está com aquela mania de limpeza, com aquela coisa, não mania de limpeza, não que limpeza não seja bom, mas sabe, às vezes, o que aconteceu na pandemia, muitas pessoas ficaram adoecidas, né, com todo aquele pânico que foi instalado no mundo inteiro, né, e as pessoas começaram a lavar demais, limpar demais, não, tira o sapato, ferve tudo, espana tudo, era uma coisa excessiva. É claro que a gente precisava ter cuidado de lavar os calçados, descartar, né, chegou da rua, troca a roupa, deixa ela fora. Tinha um risco ali, tinha um vírus circulando no mundo e a gente precisava ter muitos cuidados de higiene, né? Aumentar os cuidados de higiene, as ações da nossa higiene, da nossa casa, dos alimentos, enfim. Mas aconteceu que pessoas desenvolveram
um cuidado excessivo. Então ela não toca, sabe, passar a lavar a mão o tempo inteiro, espirrar álcool o tempo inteiro em tudo. Alguém sentou, psh, 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 psh. Lembra, Cíntia, disso? As pessoas andavam com o vidrinho de álcool gel na mão, levantou, pss, 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 a pessoa tocou, pss, 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 era álcool gel em todo mundo o tempo inteiro. Lembra disso? A coisa começou a ficar exacerbada, o excesso, gente, todo excesso esconde uma falta. Grava essa frase. Todo excesso esconde uma falta. Lembra, né, Cíntia? Claro que era uma coisa, né? Que a gente com álcool em gel no bolso. Bom dia, Josi! Tá linda essa live, gente. Tá linda, linda, de gente maravilhosa. Dedo no coração aí para chamar mais pessoas para cá, mais meninas para cá. Então, gente, o nojo, né, essa emoção que é natural, ela é protetiva, né? É um instinto de sobrevivência que nós temos. Deus deixou isso em nós. Olha que coisa linda, né? Senão a gente já tá morrendo, que a gente não ia ter nojo, não ia ter limite, ia botar a mão em qualquer coisa, pôr na boca e, né, passar mal. Mas ele em excesso, tudo em excesso, esconde uma falta, sabe? Se eu tenho mania de uma compulsão de ter muito, comprar muito, ou de comer muito, né? Por que isso? De onde vem isso? A gente precisa ser investigativa com as nossas emoções. A gente tem é muito fácil, somos muito tendenciosos, e nós humanos, né, seres humanos, a prestar atenção no outro, nos hábitos do outro. Fulana tem tanta mania, fulana isso, fulana aquilo, mas e eu? E as minhas emoções? E as minhas reações? Será que eu estou me analisando sempre? Será que eu estou investigando esse jeito, meu jeito de ser? Se eu sou uma pessoa, sabe, difícil de conversar, difícil de tolerar, ou sou uma pessoa pacata demais, que tudo as pessoas pintam e bordam comigo e eu não tenho reação. Então, assim, por que eu sou assim? Eu sempre fui assim, mas por quê? Onde você aprendeu? Quem te ensinou? Quem te modelou desse jeito? Gente, nós somos um molde daquilo tudo que nós vivemos na infância, na nossa vida. Nós somos, o ser humano, ele nasce e ele vai começando a ser construído, essa personalidade, essa identidade, ela vai sendo construída em nós desde a hora que a gente sai da barriga da nossa mãe, porque aquele ambiente ali, claro, a cultura da nossa casa, os valores da nossa família, eles vão sendo transmitidos, porque isso faz parte do dever da família. Pais, nós, mães, pais, precisamos passar os nossos valores, as coisas que nós queremos o bem para os nossos filhos. Então nós vamos ensinando, mas muitas vezes nós repetimos crenças que não estão corretas, que nós recebemos dos nossos pais, atitudes, reações. Por exemplo, com relação ao nojo, às vezes a criança, como eu disse, a criança ela é pura, ela é limpa, então ela vai mexer na terra, ela vai mexer nas pedrinhas, e a gente fala, não, cuidado, é perigoso, é sujo, e você vai começando a dar esse vocabulário para ela. Ela não sabe da areia, da pedra, ela vai pegar areia, capaz de pôr na boca. Lógico que você vai estar ali cuidando para que ela não tenha uma contaminação, não vai deixar a criança comer areia, comer sabão. Tinha uma amiga, Luciana vai lembrar, que a criança comia sabão. Não é para chegar nesse nível. Mas às vezes a gente começa a botar muitos tabus, muitas crenças. Quando meu primeiro filho nasceu, Jadiel, eu era excessiva em negócio de mania de limpeza. Então, estava sempre com essa coisa, tinha nem vivido pandemia, mas eu tinha mania de passar álcool em tudo nele, né? Na rua, às vezes as pessoas, ai, que bonitinho. Tem gente que adora botar a mão em bebê, né? Beijar a mão de criança. É claro que a gente não tem que ter esses cuidados, né? Porque a criança põe tudo na boca. Então, se a gente ficar lá beijando demais a mãozinha daquele bebê, ele vai pôr a mãozinha na boca. E a nossa boca, a nossa saliva, ela traz bactérias, né? E eu andava com um paninho de álcool na mão para depois limpar a mão dele dos beijos que ele ganhava na mãozinha da rua das pessoas que queriam ser simpáticas, mas era uma coisa, né? Mas a gente vai dando a criança vai aprendendo, peraí, eu tenho que ter cuidado, não vou me deixar me tocar, não vou deixar. Então a gente tem que ter o limite para a gente não se exceder, né? Se eu tenho um excesso aí nessa limpeza, nessa coisa, vira um toque, é um transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente precisa prestar atenção. Aquela mania da casa, ninguém pode pisar, tem que estar tudo sempre limpo, tem que estar tudo sempre brilhando. Acabei de limpar a casa, só falta ter que o povo entrar com os pés na cabeça, porque você limpou, porque você varreu, você espanou, então ninguém pode fazer nada. Todo mundo está assim com a mão pro alto, sem encostar nada para não sujar, não bagunçar nada. Esse excesso, por que esse excesso? Sabe, de onde veio? Você aprendeu isso, mas por quê? O que você ouviu?
Ah, casa bagunçada é relaxada. Casa suja. A minha mãe falava, olha, você seja uma mulher limpa, para o teu marido não falar de você depois. Então, eu ser limpo não é pro meu marido falar de mim que eu era porca relaxada. O ser limpo, é até barata, o ser limpo é questão de higiene, porque você precisa de higiene para viver, porque é importante para nossa saúde, para nossa sobrevivência. Mas não é porque, sabe, você começa a trazer uns conceitos errados dentro de algo que deveria ser natural. O ser limpo, o ser asseado, né, o ter higiene, é porque isso faz parte da sobrevivência, dos cuidados com a sua saúde, com o ambiente que você vive, um ambiente limpo, arejado, é importante, mas não trazer uma obsessão, sabe, sobre isso, um exagero, um excesso nesses cuidados. Então a gente precisa prestar atenção se nós estamos sendo, sabe, demais, chatas demais dentro de casa. Então, poxa mãe, a gente não pode nem entrar, você fica falando, às vezes as crianças falam assim, mãe, poxa, você também, a gente não pode nem andar, não. Quando eu limpava a casa, eu não queria que ninguém ficasse andando, mas calma. E aí você tira a liberdade das pessoas que moram ali, né, tem que ter todo esse cuidado. E às vezes, às vezes tem amigas que eu tinha uma amiga assim, só que daí por sua casa depois de muitos anos. Nós só ficávamos na varanda. Olha, gente, isso é excesso, porque assim, não queria nem receber visita, porque a casa era, sabe, um altar, né? E aí sempre os altares, né? Acho que aqui somos cristãs e a gente sabe qual o altar que você tá, quem tá no altar do seu coração aí, a casa, sabe? Aquela mulher que ela é aquele excesso de zelo com a casa, então aquela casa, a limpeza da casa, a arrumação da casa tá no altar lá, tá no centro do coração dela. Então, se alguém chega, tira uma coisa do lugar, se alguém pisa e suja, se alguém foi na pia, lavou, tomou água, não lavou o copo, aquilo já vira uma briga, aquilo já é um motivo de uma confusão dentro de casa, de agressão, você tá bem, olha que porco, ninguém me ajuda, eu sou sozinha para cuidar disso. Então a gente precisa cuidar das nossas emoções, dos nossos limites, sabe? Pra gente não se tornar uma pessoa chata, uma pessoa reclamona. As crianças falam, mãe, cuidado, agora já estão tudo crescido, né? Mas eu digo, mãe, você tá ficando chata. E às vezes eu falava, tô chata, porque... E tava chata mesmo, porque eu tava com excesso demais, sabe? Reclamando demais, tudo brigando. Então aquela pessoa que tá sempre brigando, tá sempre resmungando, você não lavou isso, você não limpou aquilo, você sujou aquilo outro. E aí você se torna uma pessoa desagradável, excessivamente zelosa. O zelo é importante, mas a gente não pode ser excessivo. Não seja excessivo no zelo. A Bíblia chama a gente, alerta a gente para isso. Tá? Então a gente está falando aqui, meninas que chegaram agora, sobre a emoção do nojo, aquele filme Divertidamente, a Nojinho, ela fazia cara assim, né? Agora o nojo e o desprezo, elas são duas emoções bem diferentes, né? Quando você tá com nojo, você faz assim, é uma expressão universal, tá, gente? As emoções, isso é um estudo científico de muitos psicólogos, pesquisadores, neurocientistas sobre as emoções. Então, chegou-se a um consenso, uma conclusão que todas as expressões, todas as emoções, elas trazem uma expressão no nosso rosto. Então, quando você está com raiva, você franze a testa, né? Você fica de cara amarrada. Quando você está com medo, você arregala os olhos, você fica pálida, né? Quando você está alegre, você sorri, o olho fecha assim, a boca se expande. E o nojo, a gente faz assim, né? O nojo, a gente levanta o lábio superior, que nojo, aí faz a cara assim, franzida. Mas e o desprezo? O desprezo, ele faz assim, quando alguém fala alguma coisa que você não gostava, você faz assim, tá se achando. A boca faz isso assim, E é isso, gente, você não percebe, quando você menos espera, você já fez. Você não quer que a pessoa perceba que você tá desprezando, tá fazendo uma indiferença com ela, você faz assim, a sobrancelha pode até subir também um pouco, pensa o quê? Tá aquela... Você não precisa falar, mas a expressão facial, ela já identifica. E isso, há detetives que se especializam nessa área de descobrir se o criminoso está falando a verdade ou não, eles trabalham, estudam as características, as expressões do rosto. Quando a pessoa está falando mentira, ela pisca muito, né? E ela vai salivar muito, ela vai
vai engolir a saliva muitas vezes e vai piscar. Isso é um indício de que a pessoa não está falando verdade, ela não está sendo sincera. E é verdade, gente, isso é ciência. Isso, Edna, isso mesmo, interesse universal, as expressões, exatamente. Não precisa falar, mas a cara, tem gente, quando a gente até fala, né? E nem precisa falar, porque eu já tô vendo a sua cara que você não gostou, não é? Porque a nossa expressão facial, ela já nos entrega, ela já entrega a gente, né? O marido falou alguma coisa, faz buchucho. Ai, gente, é muito interessante isso, né? E são os gatilhos emocionais, né, que disparam pra gente quando essa emoção vem. E aí, essas expressões do nosso rosto são aqueles gatilhos mesmo. Você ficou com nojo, ou um desprezo, Agora, ambas as emoções, tanto o nojo como o desprezo, ele tem essa coisa de engolir, né? A dificuldade de engolir. Quando você está com nojo de algum alimento, você, não consigo, não consigo, não como mais. Às vezes você começa a comer alguma coisa gostosa e de repente você começa a se sentir mal, né? Ih, não bateu bem isso não. Não sei porquê, mas eu tô enjoada e não consigo comer mais não. Como mais um pouquinho? Não consigo comer mais não. Aqui não engole. E o desprezo é a mesma reação. Você não engole aquela situação, você não engole aquela pessoa, ela não me passa na garganta, não consigo nem respirar direito quando fulana chega aqui, tá aqui, não desce, né? Já faz sentido aí? Já sentiram isso? Vão se entregando aí, fala aí, vou beber água enquanto isso. Tanto o nojo como o desprezo, eles trazem essa reação da dificuldade de engolir. Foi até engolir água, né, gente? Então, o nojo, ele está ligado a alimentos, a lugares sujos, ambientes sujos, mas o desprezo, ele está ligado à aversão a pessoas, a ideias, a posicionamento. E o desprezo, ele traz uma conotação de superioridade. Quando eu desprezo alguém, quando eu tenho aversão a alguém, é porque eu estou me colocando numa posição, superior àquela pessoa, independente da situação que seja. E as emoções, gente, o nojo e o desprezo, elas também são aprendidas nos nossos ambientes familiares. Como eu falei anteriormente, a criança está brincando lá, ela vai mexer na terra, ela vai mexer em coisa, e a gente, não faz isso. Você começa a ensinar para ela que não pode mexer na terra porque é sujo, porque vai contaminar. Aquilo ali tem cocô do gato, não, cocô, a gente até faz assim pro bebê, né? Fez cocô, já ensinando a ele aquilo ali. Então ele já vai aprendendo que aquilo é sujo, que aquilo não pode tocar, que aquilo ali é para jogar fora. A gente vai ensinando. E o desprezo também. Porque a criança, você não precisa falar, mas um gesto seu, ela já faz a interpretação e ela tira ali, ela grava ali na memória dele, no cérebrozinho dela, e aquilo ali vai acompanhar ela repetir aquilo mais na frente. E aí na escola ela vai olhar para a cara do coleguinha assim, gente, tem amigas aqui que trabalharam comigo, a gente trabalhava com crianças pequenas e você via crianças de 3, 4 anos já com reações que você falava, gente, parece onde é que ela aprendeu isso? Nos ambientes familiares, sabe? A criança, quando a amiguinha fazia alguma coisa assim, sabe? Como é que uma criaturinha de 4, 5 anos já sente desprezo por um coleguinha? Já faz aquela cara de nojo com um amiguinho, sabe? A amiguinha... E gente, pasmem você. Mas isso é muito mais comum em nós, mulheres, no sexo feminino do que no sexo masculino, tá? Eles aprendem mesmo pequenos. Isso tô falando mentira? Isso não é muito mais comum em nós, mulheres, do que nos homens, né? Você tá numa festa, um casamento, uma recepção no trabalho, né? Aí todo mundo vai bonito, o chefe fez uma promoção lá, todo mundo tá no ambiente de comemoração, no final do ano, aquelas reuniões, aquelas comemorações que tem na empresa e tal, aí todo mundo vai com uma roupa mais arrumada e tal, aí quando entra aquela que se destaca mais, porque, né, é mais bonitona e vai com uma roupa mais chamativa, aí a mulher faz isso. Tá se achando. Homem não faz
faz isso, gente. O homem vai admirar. Opa, que lindona, tá bonita, hein? Tá não sei o quê. Gente, o brinco não tá ficando na minha orelha. A tarraxa tá caindo direto. Né? O homem vai admirar, vai soltar uma piadinha, aqueles mais atrevidinhos. Mas a mulher, gente, como reage? E esse ela tá achando o quê? Não é não, gente? Eu tô falando bobagem. Tá fazendo sentido? Aí me fala aí, gente. Fala aí pra mim se tá fazendo sentido. Essa é a emoção do desprezo, tá ligada à emoção do nojo. É o nojinho lá do Divertidamente, que não é só belezinha não, né? Ela traz aí essa conexão. Então, essa aprendizagem dessa emoção, ela traz em si também, muitas vezes, o preconceito. E aí é onde a gente precisa prestar atenção. Quando nós somos preconceituosos por alguém que pensa diferente, por alguém que se sente diferente, por alguém que se comporta, escolheu, meu Deus, tá deixando o cabelo branco? Tá igual uma velha. E essa semana, eu não sei se vocês viram, eu coloquei lá nos meus stories, eu repostei, né, um vídeo da Carolina Dickman. Lembram dela? Gente, mulher linda, sempre foi linda aquela mulher, Carolina Dickman. Eu não lembro com quem ela fez par romântico nas novelas, não sei se foi com... não tô lembrando agora. Ela fez, ela menina, era uma carinha muito bonitinha. E ela agora, os anos passam para todo mundo, né, gente? E ela já tá uma mulher, não sei com que idade Carolina Dickman está, mas ela gravou, né, um vídeo lá no Instagram dela, falando que ela postou uma foto dela e uma pessoa falou, Carolina tá velha, né? E assim, o que é o velho, o conceito do velho, né? Janequine, isso mesmo, Josi, o Janequine. Ela fez par romântico uma época com o Janequine. Teve outros também, mas também não lembro qual novela, mas foi. E ela falou isso, ela disse, ela foi, né, gravei esse vídeo falando, gente, eu postei esses dias uma foto aqui no meu perfil e uma pessoa falou, nossa, a Carolina tá velha. Ela falou, o que é velha, né? O que é velho? Velho é uma idade, né? Um número, né? Hoje em dia, os idosos são aqui no nosso país, é identificado como idoso uma pessoa com mais de 60 anos, com mais de 65 anos, né? E aí já começa a ter algumas prioridades nos bancos, o PP, né? O meu pai era PP, que ele já tinha mais de 80 anos, então era a prioridade das prioridades. Então ele chegava no banco porque a pessoa já fica com mais dificuldade, se cansa mais rápido que o mais jovem, né? Então o atendimento é prioritário para essa pessoa. Então a idade, a gente vai envelhecendo sim, né? Porque ninguém vai ficar criança e jovenzinho para sempre, e ela traz as suas características, né? Cada fase da vida tem as suas características. Então os cabelos vão ficar brancos, vão aparecer as rugas, sim, o seu corpo vai ficar mais frágil, você vai se cansar com mais facilidade, e isso é todo um ser humano. Se você não morrer, você vai chegar na velhice. Se você é jovem e não morrer, você vai ficar velho um dia, né? E essa expressão, a Carolina tá velha, ela vem falar, gente, o que é velho, né? E então, essa questão, essa emoção do desprezo, ela entra muito, às vezes, para esse lado do preconceito. É aquela pessoa, não vai ter jeito de eu ficar sem um brinco, gente, tá caindo direto. É que a tarraxa caiu e se eu for pegar, eu vou ter que sair daqui, que caiu no chão. Então, assim, o desprezo, é uma linha tênue, né, entre o nojo e o desprezo. Então, o desprezo é aquela aversão, aquele preconceito a uma atitude, a uma postura, a um modo de vestir, ao tipo de cabelo, ao tipo de cor, à crença religiosa daquela pessoa. Então, a gente precisa, e hoje a gente está dentro de uma sociedade que isso vem numa crescente muito grande. Ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada, que o outro já começa a falar agressivamente. O que faz uma pessoa ver uma foto e ir lá no comentário do perfil dessa pessoa, uma falta de respeito tremenda, e fazer um comentário pejorativo, tá velha, que coisa feia. Mas eu até coloquei, né, eu gravei um story rapidinho, dizendo que essa fala mais da pessoa do que da própria Carolina, que é linda, maravilhosa sempre, né? Em todas as fases da vida dela. Porque
essa pessoa, se é jovem, ela vai chegar na velhice. Então ela já está com medo da idade que ela vai chegar daqui a pouco, né? A preocupação, o problema não está na Carolina, que já está com 40 mais, não sei que idade ela está. O problema é dessa pessoa que fez isso, porque ela tem medo, porque ela vai chegar lá. Se ela tiver sorte, ainda coloquei assim no meu comentário, se ela tiver sorte, ela vai passar por essa idade, ela vai chegar aí e ela vai se sentir velha, ela vai se sentir limitada, ela não vai gostar de si. Ela vai se reprovar, né? Porque a pessoa fica velha e passa a não gostar de si, porque passa a não aceitar as rugas, passa a não aceitar o cabelo branco, passa a não aceitar as dores no corpo, a falta de mobilidade, a pessoa passa a não se aceitar, ela se rejeita. E isso é um problema que ela vem construindo. Então, quando ela era jovem, ela também não estava se aceitando, porque também haviam coisas nela que ela se reprovava, ela mesmo não se aceitava. E essa não aceitação é uma falta de confiança em si, né? Uma falta de confiança em si. Então, a minha idade não representa o que eu posso ser, o que eu posso fazer, quem eu sou. É um registro da minha idade. Eu nasci em X ano e os anos vão passando e vou chegar nas idades. Vou passar pela infância, adolescência, juventude e velhice, né? Então, a gente precisa olhar para as nossas emoções, para a forma como nós estamos reagindo às situações e às pessoas, e ter cuidado daquilo que a gente realmente fala, né? Isso é uma disciplina para todo mundo, né, gente? Tá fazendo sentido aí? Então, eu até coloquei aqui que atribuir esse desprezo, né, a uma pessoa, ela está ligada a minha, quando eu atribuo uma fala como essa a alguém, isso está ligado aos conceitos de percepção da minha moralidade, né? Isso tem a ver com a minha moralidade, com a minha percepção de enxergar as coisas, e eu falo algo sobre alguém. E aí, tá fazendo sentido aí para vocês? Então nós precisamos aprofundar a nossa atenção para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Elas estão aí, nós carregamos esses sentimentos, as emoções, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, o medo, nós carregamos, você vai sentir, você vai reagir às situações. Mas o que eu faço com aquilo que eu sinto? O que eu faço com essa emoção que está constante em mim, né? Semana passada a gente conversou muito sobre, faz sentido, né, Edna? Nós falamos sobre a tristeza, então aquela constância, aquele estado de tristeza, de desmotivação, de falta de ânimo, né? A falta de ânimo, a falta de perspectiva. Por que isso está acontecendo? Não está quais são as incongruências da minha vida que estão me fazendo sentir dessa forma? Então a gente precisa investigar. Se vai precisar de um profissional, procura um profissional. Se vai precisar conversar com alguém, procura uma amiga, procura alguém para você conversar, desabafar. Porque quando a gente fala, é interessante isso, que a terapia, né? Às vezes tem pessoas que têm uma resistência à terapia. E qual o papel do terapeuta? Ele vai te dar resposta para o seu problema? Não. Ele não tem resposta para o seu problema, porque a resposta do seu problema está com você. As respostas das nossas dificuldades estão conosco. É a nossa história. A gente carrega uma história que é construída desde quando o nosso tempo lá na barriga da nossa mãe. Hoje já existem pesquisas profundas sobre a vida intrauterina. Então, agora que eu percebi que eu estou deixando a música tocando a live inteira aqui, esse fundinho musical. A vida intrauterina, já na vida intrauterina, são os 1000 anos, né, os primeiros 1000 anos, desde que aquela criança é gerada ali no ventre, ela já começa o quê? A viver, a ter as percepções que a mamãe está sentindo. Então, o que a mamãe sente, aquele bebê vai sentindo também. E ela já vai construindo memórias ali, né? Há casos na terapia que a gente recebe pessoas que falam, não, mas eu tive uma infância tranquila, minha vida sempre foi ok, mas ela não tem essa memória ativada, porque essa memória está lá no inconsciente. Durante a gestação da mãe, ela percebeu, ela sentiu coisas que a mãe sentiu, passou e ficaram registradas nela, né? Então, lá na idade adulta, talvez ela se comporte e sinta, tem algumas emoções aí mais fortes dessa memória intrauterina. Então,
A nossa história, ela é construída ao longo da vida, tudo de bom e de desagradável, de ruim, de trauma, né, que a gente vive durante a nossa vida inteira, fica registrado na nossa memória. E a gente, quando chega quando você vai buscar um profissional, um terapeuta, você chega diante dele buscando uma resposta, mas ele não vai te dar resposta, ele vai te ajudar a falar sobre o que você sente. Então, aquele sintoma que você traz, você vai falar ali, poxa, eu tô sentindo muita palpitação, eu fico nervosa, você vai falando ali. No momento que ele vai falando, ele vai te fazendo perguntas. E através daquelas perguntas, ele vai te fazendo pensar sobre aquele sentimento, pensar sobre a sua história, pensar sobre as suas emoções. E quando você começa a falar e a fazer esse caminho de volta para trás, né? O que aconteceu hoje? Como é que você está dormindo bem? Você está comendo bem? Se você sente algum desconforto, e ele vai fazendo essas... É igual o médico, você chega lá, eu tô com dor de cabeça. Por quê? Aí o médico também não sabe por que você tá com dor de cabeça. Ele dá 5, 7 anos de medicina, mas aí você chega diante dele, tô com dor de cabeça. Ele não vai te dizer, você tá com dor de cabeça por isso. Não, você vai ter que falar. O que a senhora comeu? O que a senhora fez? O que você está tomando? De acordo com o que você fala, o histórico que você apresenta, e aí ele tem ali, né, aquelas informações de que para doença X, esse tipo de situações causam aquela doença X. Então ele vai investigar. E a mesma coisa na terapia. O terapeuta vai te ajudar a investigar a sua história, a sua trajetória. E quando você começa a falar, quando você começa ali a se abrir com o terapeuta, e é quando você vai para a terapia, você precisa se desarmar, né? Que a gente muitas vezes anda, nem tudo você fala para todo mundo do que você sente, do que você pensa, né? Tem aquelas amigas mais íntimas, aquelas pessoas mais chegadas, que você compartilha alguns sentimentos muito íntimos, né? Algumas situações íntimas. Mas quando você propõe a fazer uma terapia, você vai ter que compartilhar, porque ele só vai te ajudar a partir do momento que você vai e começa a se abrir. Você começa a falar num ambiente seguro, uma pessoa que vai respeitar as suas emoções, vai respeitar e te julgar sem julgamento, né? No ambiente, a terapia, ela precisa ser uma pessoa que você confie, você se identifica com aquele profissional, você se sente segura ao conversar com aquele profissional, ele vai te receber num ambiente seguro, seja um ambiente físico ou online, né? Também hoje em dia os atendimentos estão sendo muito pelo online para facilitar. E ali ele não vai julgar você, ele vai dizer, não, mas você está errada, você não devia ter feito isso, ele não vai falar. Ele vai te ajudar a pensar sobre o seu... Mas por que você falou isso? Ele vai te dar a pergunta. Eu falei assim com meu marido. Mas por que você disse isso? Porque ele falou, né? Então ele vai sempre fazer você pensar, mas por que você acha que essa foi a melhor resposta que você deveria ter dado? E você vai pensando sobre aquelas perguntas que ele está te fazendo, sabe? Então, esse é o papel da terapia, do terapeuta. Ele vai te ajudar a pensar sobre a sua história, sobre os seus sentimentos. Olha aí, estava falando de emoção e terminei aqui no consultório terapêutico, né? Porque eu, a terapeuta aqui, que estou terminando a minha formação, estou com tudo isso muito quentinho, né? E para quem não sabe, né, eu estou terminando a minha formação de terapia, em terapeuta integrativa, voltada para o universo feminino. E, gente, a terapia integrativa voltada para o universo feminino, ela tem um foco no olhar do nosso ciclo hormonal, porque nós mulheres reagimos de forma diferente que os homens. Lembra que eu falei sobre o desprezo, né? Que a mulher chega uma reunião do trabalho, chega uma colega toda bonitona, parabéns, obrigada. Já estou recebendo parabéns aqui pela minha formação de terapeuta. A mentoria emocional já era uma formação que eu já tinha adquirido, buscado, né? Tudo essa transição de carreira, viu, gente? Isso é muito legal também de a gente falar, porque aquela coisa do velha, né? A gente acha que vai ficando velha e não vai aprender, não tem condição de aprender nada, não tem mais nada para fazer, tem muito. Quanto mais idade você tem, mais experiência, mais conhecimento você adquiriu. Sabe, uma mulher de 70, de 80 anos, gente, quanta experiência, quanta coisa essa pessoa já viveu, por tantas coisas essa pessoa já passou, e ela pode ensinar, ela pode compartilhar das vivências dela. Olha, eu cometi alguns erros, e dos erros não é só do que fez tudo certinho, não, gente. É quem mais errou, é quem mais tem para ensinar, porque eu já errei, eu já passei por esse caminho. Muitas vezes os jovens, eles deixam de ganhar
quando não querem ouvir um adulto, uma pessoa mais velha falar, olha filho, não faça isso não, porque eu já passei por esse caminho, sabe? Os nossos filhos, os jovens, são muito tendenciosos aí, mãe, você acha que sabe tudo. Não sabe tudo, mas ela já sabe muito mais coisa do que você, né? Eu falo assim, meu filho, eu não sei tudo. Ninguém vai saber tudo na vida, mas eu já sei muito mais coisa do que você, porque eu já vivi mais, eu já tenho o dobro da sua idade, né? Então eu já sei, já passei por esse caminho que você está começando a passar agora. Então eu posso te dar algumas dicas de que eu cometi algumas falhas ali e você não precisa repetir. Então é muito bom quando a gente aprende com o erro do outro, né? O outro errou ali, poxa, eu vou cometer meus erros, né? Eu tô com a minha filha aí com uma barrigona, prestes já ter um bebezinho. E esse dia a gente estava conversando. Eu falei, filha, eu como mãe cometi muitos erros, sabe, na educação de vocês. Eu fui uma mãe que trabalhava muito, estava sempre muito agitada e muitas vezes eu estava impaciente, eu brigava, eu batia, então eu me arrependo de ter feito isso. Mas ela falou, mãe, tá tudo bem, eu não vou bater nos meus filhos. Eu falei, que bom, porque eu não devia ter feito isso, né? É claro que eu não espancava meus filhos, mas dei umas palmadas boas, né? Mas ele falou assim, mas eu vou cometer outros erros, mãe, eu não vou cometer os seus erros, porque eu vou tentar lembrar do que você fez e não foi legal comigo na minha criação, e eu não vou repetir isso com a minha filha. Mas com certeza, mãe, eu vou cometer outros. E eu achei tão bacana, tão maduro isso da parte dela, né? Essa compreensão, porque de fato, muitas das coisas que minha mãe fez, né? Muitas posturas da minha mãe, e que eu falei, não, eu não vou fazer isso, não vou conduzir minha família dessa forma, eu não vou fazer assim. E realmente eu não fiz. Mas muitas outras coisas eu cometi, né? Então nós vamos estar sempre, não tem aquele ser humano que não vai ter erro, a gente vai, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai errar, mas a gente vai procurar não repetir o erro, né? Aquele erro ali, aquele caminho ali não deu certo, então não vai mais para aquele caminho, escolhe um outro, né? E isso é a vida. Então, voltando aqui para o trabalho terapêutico, né? É um convite aí para todas vocês. E a gente precisa sim, a terapeuta, só vai para terapeuta quem está com problema, não, gente. Às vezes a gente chega na idade madura, como eu falei, que a gente precisa fazer às vezes uma transição de carreira, você está se aposentando, você não quer mais aquele tipo de trabalho que você está vivendo e você fica com medo, vem o medo, vem a insegurança, mas eu vou deixar, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir aprender, fazer uma coisa diferente? Eu queria fazer tal coisa, mas será? Vai sim, acredita no seu projeto, acredita na sua força, na sua competência, sabe? Busca uma ajuda de alguém, de um profissional. O terapeuta também ajuda isso, não é só questões emocionais, é questões emocionais e que tudo é emoção, tudo envolve a nossa emoção. Quando você quer mudar de emprego, a emoção está ali, a emoção da insegurança, a emoção do medo de não dar certo. Então, muitas vezes você vai precisar de um profissional te ajudando a pensar nas suas habilidades, no que você tem, você é boa nisso, por que você não investe nisso, né? Por que você não aperfeiçoa esse talento que você já tem? E por aí vai. E às vezes não, você está num momento que você não está bem emocionalmente, que você está com algumas questões da vida que não foram resolvidas, às vezes um relacionamento que acabou e você está com muitas feridas abertas ainda, procura uma ajuda terapêutica, sabe? Isso é muito importante, gente, tá? Então é isso, meninas. Eu comecei essa live aqui com um texto que eu quero repetir, porque muita gente entrou depois e não ouviu que eu abri aqui a live e ela não estava aqui, caiu de vez e ela vai ficar fora, gente. É porque tá sem atarraja. Eu vou ler aqui para vocês o texto que eu abri a live hoje. Eu vou voltar aqui a musiquinha porque fica bonitinho com o fundo musical. Eu abri e veio esse texto, esse versículo no meu coração. Veio o começo dele, né? Veio primeiro assim, as misericórdias do Senhor. Foi a frase que veio na minha cabeça. Eu busquei aqui o versículo completo e ele diz, eu quero ler para você que entrou agora. Porque, gente, por mais que a gente tente gerenciar nossas emoções, por mais que a gente tente ser uma mulher equilibrada emocionalmente, sabe, madura, ter inteligência emocional, né? Aqui nesse perfil eu falo sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. A gente precisa buscar o autoconhecimento e o conhecimento do alto. Eu preciso me conhecer cada dia mais e conhecer aquele que rege todas as coisas. Então é o autoconhecimento e o conhecimento do alto. Essas duas coisas, a gente buscando, unindo essas duas coisas, nossa vida vai ser mais leve. E vocês sabem, né, da minha fé, que eu sou uma cristã e graças a Deus, que é sempre em Deus que quando a gente não dá conta, a gente conhece todas as teorias, a gente estuda, a gente tem a teoria na ponta da língua, mas às vezes a prática a gente
né, faz errado. Então é nesse momento que a gente precisa das misericórdias de Deus, sabe? A graça dele, o favor dele, o perdão dele. E diz assim lá em Lamentações 3, do verso 22 ao 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. É lindo demais, gente. É lindo demais a gente começar essa sexta-feira com esse texto tão poderoso. A misericórdia é o favor, é a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. E essa graça, esse favor, não tem fim, não tem fim. Ele se renova a cada manhã. Hoje, você está recebendo uma porção da graça e da misericórdia de Deus. Ele está te dando um dia novinho em folha. Esse dia de hoje, dia 2 de agosto de 2024, você nunca viveu ele antes. Olha que coisa tremenda. É uma coisa tão simples, mas é tão poderoso você pensar na profundidade disso, gente. Essa sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024, você nunca viveu e você nunca vai tornar a viver esse dia. Então pega essa porção de misericórdia de Deus, porque nós estamos vivos. O fato de nós estarmos vivas aqui, respirando, falando, nos sentindo bem, como dizia um pastor amigo nosso, eu estou podendo respirar sem aparelho, né? Porque ele fala, se eu acordo todo dia sem depender de um aparelho para eu respirar, isso já é uma grande bênção. E realmente, gente, quantas pessoas estão hoje dependendo de um aparelho para se manter vivas? E você e eu não estamos ligadas a um aparelho, a uma máquina para nos mantermos vivas. Isso é misericórdia, isso é graça. Então pega esse presente, essa dádiva de Deus hoje, esse dia novinho em folha que Ele te deu, e faz esse dia ser espetacular. Faz esse dia ser especial, ser maravilhoso, sabe? Dê o seu melhor no dia de hoje para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Dê o seu melhor no seu trabalho. Ali, sabe, faça tudo que te vier às mãos, faça com excelência, faça bem feito, faça como se fosse para Deus. Diz isso na Bíblia, porque aquilo que te vier à mão, faça de forma excelente. Por quê? Porque foi uma dádiva e a misericórdia de Deus nos dando mais um dia de vida. Nós não sabemos quantos dias nós temos nessa terra, né? Mas se este dia você recebeu, viva ele de forma muito especial, tá bom? Beijo no coração de todas vocês, eu amei ter vocês aqui hoje, foi muito bom. Meninas maravilhosas que eu não vi há algum tempo estão aqui comigo, mesmo eu não vendo o rostinho de vocês, mas só em estar com o nomezinho de vocês aqui já me deixa muito feliz, viu? Então, que Deus abençoe vocês. Na semana que vem eu tô no Rio, não vou abrir a live, mas depois lá no Rio eu vou abrir sim um momento pra gente compartilhar, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe, um dia abençoado pra todo mundo. Gente, tira um print aí, quem consegue fazer um print? Deixa eu botar outro print. Quem consegue tirar um print? Sabe o print? Você printa lá assim, no meu telefone é dos dois lados, assim. Tira um print, posta lá nos seus stories, isso é importante pro meu trabalho aqui. E marca lá, escreve alguma coisa sobre a live de hoje, pode ser esse versículo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que eu comecei e terminei com esse texto, né? Ou alguma coisa que você aprendeu aqui comigo, que ficou aqui desse aprendizado, dessa conversa sobre emoção, nojo, sobre o desprezo, né? Põe lá, tira um print aqui, você pode fazer uma foto minha aqui, printando, e posta lá nos stories e marca, põe lá, Marta Mendes Pinheiro, com 2 O no final, e vai ser bem bacana, tá bom, queridas? Tá bom? Conseguiram aí? Se alguém conseguiu, ok. Se não conseguiu, tudo bem também. Essa live fica salva. Se você quiser compartilhar com uma amiga que precisa ouvir dessa conversa que nós tivemos hoje aqui, compartilha, tá? Faz bem pra alguém. Beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.